Disseram também: vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados pela terra. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. E hoje temos pela frente um texto absolutamente fascinante. Fascinante e muito provocador. O nosso ponto de partida de hoje mergulha no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4. A famosa história da Torre de Babel. Essa mesma. E na versão da mensagem, o texto deixa-nos esta declaração arrepiante. Diz: disseram também, vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Pois. Vamos nos tornar famosos. Assim, não seremos espalhados pela terra. É impressionante a crueza destas palavras. Muito. E nós lemos isto com frequência como se fosse um mero conto sobre o urbanismo antigo que correu mal. Exato. Um projeto de construção civil com problemas de comunicação. Nem mais. Mas a verdade é que este texto é o projeto original. É a verdadeira planta arquitetónica da ambição humana, não é? Sem dúvida. É o retrato de um coração que procura desesperadamente garantir a sua própria segurança e fama. E repara, eliminando o criador da equação. O que torna este relato tão denso é precisamente a carga psicológica que ele carrega. E o nível de profundidade desta nossa análise de hoje vai fazer lembrar aquelas excelentes aulas de escola bíblica, mas com uma dinâmica bem diferente. Ora bem, e para sentirmos o peso do que está a acontecer ali no Vale de Sinar, que é a atual região do Iraque, temos de recuar um pouco no tempo. Certo, para perceber o contexto. Exato. Temos de entender o trauma coletivo daquela geração, porque estamos num período histórico logo após o dilúvio. Pois é, uma fase muito sensível. Completamente. A humanidade tinha passado por uma purificação global assustadora. E Deus tinha feito uma aliança com Noé, colocou o arco nas nuvens como garantia. De que nunca mais destruiria a terra pelas águas. Nem mais. E deu um mandato muito claro no capítulo 9, versículo 1. Ele disse para se espalharem, fortificarem e encherem a terra. Espalhem-se. Espalhem-se. E é aí que a atitude destes construtores de Babel ganha uma nova dimensão. Pois, porque eles não estão simplesmente a inovar na arquitetura, não é? Eles estão a agir com base no medo profundo. Um pavor enorme. E numa recusa total em confiar nessa promessa. Deus diz espalhem-se, mas a humanidade, que calhar ainda olhava para as nuvens com desconfiança sempre que chovia, Naturalmente. decide fazer o oposto. A lógica deles parece ser tipo, e se a promessa falhar? Exatamente isso. E se houver outro dilúvio? Não podemos estar dispersos e vulneráveis, temos de nos concentrar e construir algo que as águas não alcancem. É uma espécie de desobediência estratégica. Pois. Totalmente motivada pelo pavor e por um instinto de autopreservação. A ilusão do controle é um dos mecanismos de defesa mais antigos que temos. E tão atual. E ao escolherem o Vale de Sinar, que era uma planície vasta na antiga Babilónia, eles encontram o cenário perfeito para materializar esse controle todo. Faz todo o sentido. Mas repara, o texto bíblico usa uma ironia linguística absolutamente brilhante para descrever isto. Se analisarmos a língua acádia, que era o idioma predominante na região, Sim. a palavra para Babilónia significa literalmente porta de Deus. Uau. Porta de Deus. Havia uma pretensão monumental de que aquela cidade e aquela torre seriam um acesso direto, o portal oficial para o divino. E tudo criado e gerido pelo ser humano. Que arrogância, não é? Mas o hebraico subverte essa pretensão de uma forma quase cômica. Muito cômica. Porque em hebraico a palavra Babel não soa a porta de Deus, mas ecoia diretamente o verbo balal, que significa misturar ou confundir. Exato. Ou seja, aquilo que a humanidade promoveu como o pináculo da inteligência, o autor bíblico eterniza como o epicentro do caos. Sabes, isto faz-me lembrar uma daquelas histórias. Diz disso. É tipo uma equipa de exploradores que recebe ordens rigorosas, financiamento e um mapa incrível para desbravar um continente inteiro. Certo. Mas assim que desembarcam na primeira praia, o medo do desconhecido paralisa-os. Ficam ali bloqueados. Ficam ali. E, em vez de cumprirem a missão, decidem gastar todos os recursos a construir uma fortaleza impenetrável logo ali na areia. Viram as costas ao continente. É uma analogia perfeita. Recusam o propósito por causa da obsessão com a segurança, percebes? E como a geografia e este isolamento não bastavam, o texto dá-nos duas motivações claras que eu queria muito que viesses agora dissecar para nós, através do hebraico.
Com certeza. Essa fortaleza na praia ilustra bem o que acontece em Sinar. Eles preferem ficar reféns de uma segurança fabricada do que viver na liberdade de um propósito que exige fé. Ora, nem mais. E a prova de que esta ambição é profundamente autocentrada está nas tais duas motivações que pediste para dissecar. O autor de Gênesis permite-nos ver a intenção humana quando registra a expressão «vamos nos tornar famosos». A busca pela fama. Exatamente. No hebraico original, a palavra-chave aqui é Shem, que se traduz por nome, renome ou reputação. Shem. Isso. A expressão Nasser lanu Shem significa literalmente façamos para nós um nome. Um nome para nós. A ênfase nesse para nós revela logo o coração do problema. É uma fabricação reflexiva, totalmente dependente do esforço próprio. Ou seja, eles não procuram descobrir o seu valor ou receber uma identidade de Deus. Eles querem forjar uma identidade através de tijolos e argamassa. Querem garantir que, aconteça o que acontecer, o universo terá de reconhecer a grandeza deles. E o brilhantismo da narrativa bíblica é como ela justapõe este esforço de autopromoção com a história que vem imediatamente a seguir. No capítulo 12. Sim, o contraste com Abrão. É das transições estilógicas mais ricas de toda a Escritura. Porque, no final do capítulo 11, nós deixamos a humanidade exausta a tentar construir uma torre para alcançar a fama. E a falhar, miseravelmente. Exato. E depois, no início do capítulo 12, Deus chama um homem comum, Abrão. Pede-lhe exatamente aquilo que os construtores do Babel recusaram. Que é deixar a sua terra e ir para o desconhecido. Isso mesmo. Caminhar em direção ao desconhecido. E é o próprio Deus quem lhe promete: eu farei grande o teu nome. É um contraste brutal. Um lado tenta roubar a grandeza com as próprias mãos. Pela força. E o outro recebe a grandeza como um presente pela sua confiança. Nem mais. Mas espera aí, deixa-me colocar aqui uma questão que pode surgir a quem nos ouve, porque eu mesma estou a pensar nisto. Força. Será que querer deixar um legado é considerado um erro ou um pecado em si mesmo? Boa pergunta. Porque, repara, a história da civilização é construída por pensadores, por artistas e líderes que queriam que o seu trabalho significasse algo. Claro. Que a sua passagem por este mundo não fosse esquecida. Então, onde é que se cruza a linha entre o desejo natural de ter significado e este erro fatal de Babel? Isso é fundamental de perceber. A fronteira entre o legado e a rebelião é definida pelo propósito supremo dessa busca. Ok. E para clarificar isso, as reflexões de John Wesley sobre o Antigo Testamento são incrivelmente úteis aqui. O que é que ele diz? Wesley argumenta que o instinto de construir e de criar algo duradouro faz parte da imagem de Deus em nós. Não é mau em si. Pois, faz parte de quem somos. O problema gravíssimo em Babel, aquilo que transforma esta construção numa afronta cósmica, é que essa busca por fama se tornou a ferramenta central de uma rebelião organizada contra o mandato de Deus. Ah, entendi. Não era só o desejo de ser lembrado, era o desejo de ser lembrado por ter derrotado o plano divino. Eles queriam que o nome deles substituísse o nome do Criador. Que audácia. E há um detalhe histórico fascinante nas notas de Wesley sobre esta tradição. Conta lá. Ele menciona a ideia de que os construtores chegaram a gravar os seus próprios nomes nos tijolos da torre. A sério? Nos tijolos? Nos tijolos. Pensa no desespero absoluto que isto representa. Tentar comprar a imortalidade imprimindo a identidade num pedaço de barro cozido. Uau. Isso dá que pensar. Mas o que nos leva à ironia mais trágica disto tudo, não é? Porque de todos esses milhares de trabalhadores envolvidos neste projeto megalómano... Obcecados em gravar o tal Shem na história? Sim, obcecados, mas o texto não preserva o nome de um único construtor. Nenhum. Zero. Nenhum líder, nenhum arquiteto, nenhum mestre de obras é lembrado. O esforço titânico para evitar o anonimato resultou num esquecimento total. Completamente apagados. E a segunda motivação deles no versículo 4 corrobora este falhanço, porque eles dizem: assim não seremos espalhados pela terra. Exato. E o verbo hebraico é putz, que significa dispersar ou disseminar. Ou seja, o maior pesadelo daquela sociedade era a dispersão. A perda dessa tal coesão que lhes dava uma falsa sensação de invencibilidade. Que era uma ilusão, no fundo. E o que é que acontece no versículo 8? Deus julga a rebelião, confunde as línguas e o resultado é exatamente o cumprimento desse pesadelo. Eles são espalhados por toda a superfície da terra. A própria estratégia que inventaram para evitar a dispersão foi o gatilho que a provocou. Mas
Sabes, esta ambição, este orgulho e este medo precisavam de uma manifestação física, A torre? a torre. E a torre não era um edifício qualquer, pois não? De todo, a estrutura de Babel não é um simples edifício comercial. É uma declaração teológica cravada no horizonte. Uma provocação aos céus. Arqueologicamente, esta construção alinha-se de forma perfeita com os zigurates da antiga Mesopotâmia. Os famosos zigurate. Isso. E para quem nos ouve ter uma imagem mental clara, um zigurate era uma torre massiva, construída em degraus aos calcos. Parecida como uma pirâmide. Exato, uma pirâmide escalonada. E era coroada por um santuário lá no topo. Pois. O mais famoso exemplo posterior foi o Etmenenki, e o nome significa Casa da Fundação do Céu e da Terra. E a finalidade dessas estruturas revela tanto sobre a forma como o ser humano olha para o divino, porque os zigurates eram construídos para funcionar como escadarias para os deuses. Escadarias, exatamente. A teologia por trás disto era profundamente utilitária, quase transacional. A ideia era, se construirmos uma casa alta e deixarmos ofertas no topo, os deuses descem para comer e descansar. É um negócio. Em troca, a humanidade poderia apaziguar a ira divina, manipular o clima, garantir colheitas. E evitar novos dilúvios. É a religião a funcionar como uma máquina de controlo. É a tentativa suprema de domesticar o divino. Pois é. Ao construírem um zigurate, eles não estavam à procura de relacionamento com o Criador. Eles estavam a tentar gerir Deus. Como se Deus fosse manipulável. E essa arrogância pressupõe que podemos trazer Deus ao nosso nível e, ditar nós os termos da interação. Só que a Escritura subverte esta lógica de forma magistral. Sem dúvida. Na teologia de Babel, não é Deus quem desce a uma casa feita por mãos humanas para ser manipulado. São os homens que tentam invadir a esfera celeste. Num delírio de grandeza completo. E para aprofundar as implicações teológicas desta invasão, acho fundamental olharmos para o que dizem alguns dos comentadores clássicos da história cristã. É uma ótima ideia. Comentadores como João Calvino e Alan G. White. Calvino, por exemplo, nas suas Institutas da Religião Cristã, aborda este texto não apenas como um problema de vaidade, Mas como quê? como uma questão de usurpação. Ele demonstra como a nossa natureza caída tem uma inclinação automática para tentar tomar para si aquilo que é a prerrogativa exclusiva de Deus. Uau! Usurpação é uma palavra fortíssima. Mas é a palavra certa. Calvino nota que o orgulho humano em Babel procura roubar a soberania sobre o futuro. Percebo. Ao tentarem proteger-se contra qualquer juízo futuro com as próprias mãos, eles estão a dizer a Deus, o teu governo não nos serve. A tua aliança não é de confiança. Incluem a dependência de Deus, não são só vaidade, transformam-se num ídolo colossal. E a Ellen G. White, no seu livro Patriarcas e Profetas, traz uma dimensão complementar que torna o relato ainda mais assustador, na verdade. O que é que ela destaca? Ela sublinha que o projeto de Babel era um projeto profundamente político e religioso, Desenhado para quê? para manter uma unidade totalmente independente do Criador. Ou seja, não era só sobre construir alto, era sobre fundar um império universal que não precisasse de responder a ninguém superior. Uma autocracia humana. Sim, e a torre funcionava como o centro de gravidade desse império. Se as pessoas ficassem juntas, focadas no mesmo grande projeto, o Estado substituiria Deus como a fonte de provisão. E essa unidade é tão enganadora. Porque não é uma unidade fundamentada no amor ou num propósito superior. É fundamentada na rebelião partilhada. Pois, o projeto era uma forma de silenciar a consciência moral e de apagar a lembrança da soberania de Deus. A torre era um monumento visível de uma humanidade que declarou a sua independência oficial dos céus. É exatamente isso. E sabes, a beleza deste texto bíblico é que permite-nos observar esta declaração de independência antes de relatar qualquer consequência. É verdade, há um hiato ali. É um exercício fascinante isolar apenas o versículo 4 do resto da história, porque nós já sabemos que termina com a confusão das línguas, não é? Toda a gente sabe o fim da história. Mas se pararmos e olharmos estritamente para o momento em que eles dizem vamos construir, vamos nos tornar famosos, O que é que vemos aí? o que temos perante nós é uma fotografia pura, sem filtros, do coração humano em estado de total autonomia, antes do juízo. E essa fotografia é crucial. Revela a intenção antes da intervenção. O juízo de Deus só aparece nos versículos seguintes, do 5 ao 9. Sim.
Mas o versículo 4 exibe a anatomia da nossa vontade afastada da graça. Da nossa vontade corrompida? É o retrato de um orgulho que não reconhece limites, uma autoconfiança cega que acredita piamente ser capaz de gerir o próprio destino. É do que somos capazes de sonhar e construir quando decidimos que não precisamos de Deus. E que só precisamos da nossa própria força e do reconhecimento dos outros. E a relevância disto para a nossa vida transcende completamente o aspecto arqueológico. Sem comparação. Porque a busca desesperada por permanência, o pavor de sermos insignificantes, a fome de aprovação, tudo isto continua a pulsar no centro da nossa cultura hoje em dia. Todos os dias. Não precisamos de ir ao Iraque para encontrar a sombra da torre. Onde quer que exista resistência aos propósitos de Deus para a nossa vida, há sempre uma fundação de Babel a ser lançada. A grande diferença é que as nossas torres hoje beneficiam de outro tipo de materiais, não é? O problema não é o ser humano querer trabalhar, inovar e ter significado na sociedade. Claro que não! O problema surge quando tentamos alcançar esse significado sem qualquer referência ou submissão ao Criador. É a obsessão por uma glória que não aponta para o alto, mas apenas para o espelho. Exatamente, para o nosso próprio reflexo. E pensem nas tonfas subtis que construímos diariamente. Pode ser a torre de uma reputação profissional, onde o estatuto se torna na nossa verdadeira religião. Justificando negligenciar princípios, a família. Tudo. E pode ser a torre implacável das redes sociais, Essa é gigante hoje em dia. onde cada publicação é um tijolo cuidadosamente cozido na fornalha da aprovação alheia, sempre com a esperança de que o nosso shame, o nosso nome, seja validado por desconhecidos. Milhares de likes como os novos tijolos. Exato. Ou pode ser simplesmente uma muralha silenciosa de autossuficiência intelectual, onde agimos como se Deus fosse irrelevante para resolver os nossos problemas. A armadilha de Babel continua intacta. Convence-nos de que, se trabalharmos arduamente o suficiente, se a nossa influência crescer o suficiente, estaremos finalmente a salvo de qualquer dilúvio. Seja uma crise financeira ou uma falha pessoal. O orgulho e a autonomia humana está destinada a tornar-se um monumento de confusão e ruína. É forte, mas é real. A torre não é o cume da nossa capacidade, é o atestado da nossa ilusão. Nem mais. E à medida que concluímos o nosso tempo dedicado a dissecar este momento crucial, queremos deixar um pensamento para ecoar durante os próximos dias. Uma reflexão necessária. Um convite a uma introspeção profunda sobre os tijolos que andamos a cozer na nossa própria planície de Sinar. Pensem nisto. Se o projeto que atualmente mais consome o nosso tempo e a nossa energia mental tiver um sucesso esmagador. Se alcançarmos tudo o que ambicionamos. Sim. Quem é que ficará famoso no final? Pois, A eternidade irá verdadeiramente recordar-se desse esforço exaustivo de autopromoção, ou tudo o que estamos a sacrificar resultará em apenas mais um tijolo com um nome que o tempo implacavelmente vai apagar? é uma pergunta que nos deve acompanhar e confrontar. Sem dúvida. Fica para a nossa reflexão.